Pastor, eu confesso que eu passei a tarde preparando o sermão. Mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo Deus pensou, não é nada disso que eu quero. Quando eu vi o Senhor trazendo a palavra de Deus aqui na frente do altar, que autoridade! E posso dizer uma coisa para o Senhor: não é todo mundo que tem essa autoridade, e não dá para qualquer um, não dá, ele só dá para quem tem compromisso. Eu não conheço o seu ministério, mas lá no seu ministério, para o nosso Deus, o Senhor é muito grande. Quando o Senhor pega essa espada, o Senhor maneja de uma forma que não é qualquer um que faz isso. Ele escolheu o Senhor para isso. O Senhor é presbítero por enquanto. O Senhor é presbítero por enquanto. Mas o céu já está trabalhando. Aí, meu irmão. E eu perguntei ao Espírito Santo de Deus: o que você quer que eu fale então? Porque eu só quero falar aquilo que o Senhor me ordenar. Ele me deu uma palavra tão simples, pastor, que nós, como servos do Senhor, lá em Mateus 14, por favor, Mateus 14, a partir do versículo 28, uma passagem muito conhecida, mas essa passagem traz uma história de um homem que ele larga tudo, ele passa por um processo, mas quando ele abre a boca, quando ele está preparado, são quase 3.000 almas. Oh, glória. Mateus 14, versículo 28 vai dizer assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando eu olho para essa passagem de Pedro, pode se assentar, querido? Deixe entrar no início, lá no Salmo 14, assim, primeiro versículo, Salmo versículo 1. Mas os discípulos veem a história de Cristo nessa trajetória. Multidões acompanham ele. A Bíblia vai dizer que ele sara, e os discípulos veem Jesus sarando. Agora chega no final da tarde, os discípulos querem dispensar a multidão, e Jesus não. Como dispensamos eles? Com fome. E os discípulos vão dizer: nós só temos dois peixes e os pães. Aí mais uma vez o discípulo vê Jesus gerar um milagre. Ele está acompanhando isso tudo, pastor. Eles estão do lado de Jesus. Eles estão vivendo o que Jesus pode fazer. Mas a certa hora Jesus fala assim: olha, vá para o outro lado, que eu vou para onde? Para o monte orar. Depois eu topo com vocês. Vai. Ele está liberando uma palavra para eles aqui. Vai. Mas em momento algum Jesus falou que se vocês vão, mas vai estar tudo tranquilo. Não. Ele está dizendo assim: vai. E desde o início, que eu cheguei nessa casa, que a presença de Deus é real. Que Jesus está dizendo, nosso Deus está dizendo: eu estou buscando verdadeiros adoradores que me adorem espírito e verdade. Mas que verdade é essa, pastor? Eu só adoro meu Deus
quando está bem. Você acha que eu queria ser pastor? Você acha que eu queria estar aqui? Eu não queria, não. Criado na Assembleia de Deus, desde o ventre da minha mãe, vai fazer 6 anos que o Senhor levou meu pai, um presbítero roxo, homem de Deus. Era o sonho dele ver um dos filhos na posição que Deus, pela misericórdia, nos colocou. A única coisa que Deus permitiu a ele foi derramar óleo na minha cabeça para me ungir como evangelista. Deus deu essa honra para meu pai. Agora, os discípulos começam a pegar alto mar. Engraçado que ele fala a 3ª hora da noite. Começa uma tempestade. O que mais me chama a atenção, pastor, que Jesus podia falar com Pedro naquele momento de angústia dele. Porque o vento começa a soprar, a onda se revolta de uma tal forma, e Jesus vem numa simplicidade, numa tranquilidade tão grande, no meio daquela multidão de vento, de onda soprando, e Jesus está ali, ó, tranquilo. E é isso que ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu não sei por que você ficou aflito. Eu não sei por que você ficou angustiado. Porque o controle está aqui. Mas meio a isso, tudo que os discípulos viram Jesus fazer, eles começam a questionar: quem é ele? É quem? É o fantasma? Que isso? Até que Jesus se apresenta. E Pedro fala assim: não é, pastor, se és tu, manda que eu vá contigo. E Jesus vai dizer: vem, filho. Mas em momento algum, pastor, em momento algum, igreja, Deus cessou o vento, Jesus cessou o vento. Em momento algum, o mar se acalmou, em momento algum. E por que que nós, às vezes, quer parar no meio da tempestade? Por que que nós queremos parar? Porque nós começamos a questionar: cadê Deus no meio dessa tempestade? Sendo que o controle está nas mãos dele. É ele que vai dizer a hora certa e o tempo certo que vai acalmar esse vento, essa tempestade sobre a minha vida e sobre a sua vida. É esse momento que eu tenho que dizer se eu sou realmente verdadeiro adorador. Porque o mundo está de olho em você. Nós somos espelho para o mundo. E as pessoas às vezes perguntam para mim: como que você consegue ser o que você é pelo que você está passando? Mas eles não sabem do meu secreto, papai. Eles não sabem disso. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa, imagina o pastor pisar naquela água firme, ele olha para trás. A Bíblia não vai dizer isso, mas imagina ele falando: estou indo, estou andando. Mas ele começa a sentir a brisa batendo no rosto dele. Ele começa a ver o vento soprar demais. Aí a primeira coisa que ele faz é olhar para baixo. Aqui Pedro perdeu o foco. Aqui Pedro já não tem mais a visão ampla que é o nosso Jesus. Porque eu posso estar passando o que for, mas o meu alvo é Jesus. Foi o que a missionária acabou de cantar nessa noite. Aplausos não adianta. Isso tudo passa. Meu Deus, aleluia. E a nossa salvação não vai ser fácil. Satanás vai investir de forma absurda contra nossas vidas. Porque ele também sabe, ele não sabe a hora, mas ele sabe que o tempo é chegado. E como é que está a minha e a sua vida? Que crente que nós temos sido diante do mundo? O irmão acabou de falar de sofrer um acidente. Eu comecei a pregar, pastor, e aonde eu ia, as pessoas falavam assim: olha, você não é mais evangelista, você é pastor. Não.
Deus, deixa eu quietinho. Deixa eu quietinho dizer que eu estou. Eu sou evangelista, eu vou pregar. Eu vou pregar, onde você fala, eu vou pregar. Mas ser pastor? Não. O homem que tinha uma empresa faturava 100, 120, 130 mil no mês. E eu correndo dessa responsabilidade. Eu confesso para a igreja, com todo o amor do tempo, meu Deus, eu não quero. Jesus, eu não quero. A minha esposa falava comigo assim: olha, filho, você é escolhido. Não é sobre você. É Ele que escolheu. Pastor, 2024. Temos irmãos do Rio, minha prima missionária. Presbíteros fizeram um trabalho nessa cidade para o nome de Deus ser exaltado. Na segunda-feira eles pegaram os carros, 5 horas da manhã e foram embora. 9 horas da manhã eu fui atender a empresa. Eu caí de 6 metros de altura. Aqui a barca aqui, ó. 6 metros de altura. E ali eu entendi o que Deus queria na minha vida. Porque eu fiquei 1 ano dentro de casa, sem poder fazer nada. E não me faltou nada. Mas sabe aquele crente teimoso? Fui eu. Então o Espírito Santo de Deus falou comigo: olha, é chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora. E eu correndo. Até que meu telefone já não tocava nem para apertar o parafuso. E certa feita eu fui para o monte 7 horas da manhã. E quando eu chego lá, não lembro o nome da irmã da missionária, estava lá no alto do monte. E quando ela me viu, eu falei assim: ó, eu estou aqui até agora esperando o Senhor. Eu sabia que o Senhor vinha, porque o Eterno falou comigo que o Senhor vinha. E eu chorando. E ela levanta a Bíblia dela e diz para mim assim: ó, o cajado está na sua mão, está na sua frente, é só você tomar posse. Foi Jesus. Cheguei em casa chorando, minha mulher falou assim: eu já sabia. Às vezes a nossa esposa, pastor, tem uma visão mais ampla espiritual dizendo que é nossa, mas nós somos provedor da casa. A preocupação é o, sabe, o vento, a onda. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer na minha vida? E ela falou assim: Deus manda te dizer que da casa o céu cuida. Só que em 2018 eu fui pregar lá em Alegre. E acabou o culto. O pastor falou comigo assim: evangelista, Deus vai te aposentar só para a obra. Meu pai era vivo. Eu vim do carro lá, eu falei: pai, tem certas coisas que esse povo fala que não faz lógica não. Aposentar. Aí papai falou assim: olha, filhão, aquilo que Deus fala, Ele faz. Pode passar o que for. Foi cantado essa noite também. Mas na hora certa acontece. E eu fui para o Rio no final de semana. Falei: Deus, eu quero a resposta lá naquele lugar. Eu vou subir um monte lá naquele lugar. Eu vou pregar, mas me dá uma resposta. Porque o Senhor esqueceu o celular em casa. Depois da pregação de domingo à noite, eu estou na casa da minha prima fazendo lanche, e chega uma mensagem na segunda-feira da minha advogada: olha, Marcos, o seu benefício foi aprovado. Só que, igreja, isso foi setembro do ano passado. Setembro do ano passado, pastor, que eu e minha esposa estamos vivendo, como diz Abacuque, 10:38 pela fé. Só que aonde eu vou,
eu vou exaltar o nome do meu Deus. O pastor já disse aqui essa noite, Filipenses 4, a partir do versículo 10. Paulo está preso, vai ser decapitado, mas ele escreve: pode ir, eu aprendi a servir a Deus de todas as maneiras, considerando cheio, considerando vazio, sarado ou doente. E no 13 ele termina: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso, o erro de Pedro foi esse: olhar para o vento, olhar para o mar revolto. O próprio Jesus, depois, quando resgata ele, fala com ele: homem de pouca fé. E é isso que o mundo está esperando em mim e você. Em meio à dificuldade que eu e você estão passando, o irmão acabou de contar um testemunho. Isso é graça. Deus não vai deixar faltar. É fidelidade com o meu Senhor. É fidelidade. A fidelidade nossa com o nosso Deus, ela gera bênção. Deuteronômio 28. Se eu ler e guardar na tábua do meu coração, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, bendito eu serei onde eu for. Eu não preciso correr para a bênção, porque ela vai me alcançar. Mas como tem pessoas, queridos, trocando o nosso Jesus por um momento de prazer. Quando a gente vê um casal abençoado, testemunho da irmã, quando a gente vê famílias ainda prostradas no altar do Senhor, e é essa experiência, essa aparência que a gente tem que passar para o mundo, porque as pessoas têm que chegar perto de mim e perguntar para mim e para você: qual é o segredo? E o segredo é Jesus Cristo, pastor. Agora Pedro, ele se levanta e volta com Jesus para o barco, e a viagem continua. O que isso quer dizer, pastor Marcos, nessa noite? Eu não conheço cada um de vocês, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Ele sabe a luta que você está passando, ele sabe a luta que eu estou passando, mas independente da luta, continua seguindo o alvo que é Jesus. Como eu disse aqui, se fosse por mim, eu não daria. O que dizer, pastor? Semana passada, quando a igreja do Rio me ligou, eu falei assim: querido, eu não tenho dinheiro nem para beber água no caminho, mas eu não cobro para pregar. Eu não, pastor. Aquilo que foi me dado de graça eu vou dar. Eu falei que a minha primária prima, pelo menos só o combustível, mas valores eu não quero não, porque se eu pegar, ele me leva à sepultura. Porque estão tratados comigo. Eu sempre falei isso com Deus, pastor: se o senhor quer que eu seja pastor, então o senhor me sustenta, porque eu não quero viver de ministério. Eu quero que o ministério abençoe pessoas que precisam, a mim não. E esse final de semana ele me deu a resposta disso. Então, querido, eu não sei. Eu conheço pessoas que podiam dar o melhor para Deus, mas quer ficar no banco. Tem uma pessoa que falou comigo assim: me dá mais 10 minutos que eu estou terminando. Pastor, me fala porque cada um tem seu galardão. Pastor, tem hora que a gente tem que ser um pouco João Batista. Eu falei: irmã, o que a senhora faz na casa do Senhor? Ah, não, eu vou domingo à noite na igreja, às vezes quarta-feira. Então, nós estamos findando o mês de abril. Quantas almas a senhora ganhou? Quantas pessoas a senhora profetizou? Quantas pessoas a senhora pregou a palavra do Senhor? Quantas pessoas a senhora acordou 3 horas da manhã para ponderar? Quantas pessoas? Porque não é só servir a Deus, pastor. A gente tem que ter um compromisso maior com Ele. A vida do irmão, da irmã, só está dessa forma
Ela acabou de falar aqui, porque ela profetizava, ela orava. Então a nação dela chegou até outro pedaço. Foi fácil, irmão? Só desistiu? Então ela está colhendo aquilo que ela plantou. Tem pessoas, pastor. Eu e minha esposa somos líderes de casa, com 7 casais também. Amanhã nós vamos sair daqui e lá em Soturno, amanhã à noite. Eu podia ficar na minha zona de conforto. Eu tenho um sofá, um tão podre na minha casa. Mas é uma família que Satanás vai querer desfazer. Eu falei que minha esposa marca com ela. Nós vamos lá amanhã. A gente deixa a Laura de novo na casa de sua mãe, porque ninguém vai com nós. Mas nós vamos. Sabe por quê, queridos? Porque é tempo da gente regaçar a manga pelo Evangelho de Cristo. Aleluia. Quantas pessoas estão padecendo? Quantas pessoas o diabo tem ceifado? E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, tem deixado a desejar do nosso Deus. Que nós não façamos igual Pedro. Eu gosto da história de Pedro, pastor, porque depois disso tudo, ele faz uma pesca maravilhosa. Eu acho que era o sonho daquele homem. Mas o que mais me encanta nessa passagem é porque Jesus fala assim com ele: tá bom, Pedro, larga isso tudo aí. Vocês estão entendendo? É abrir mão, pastor. Eu abri mão. Eu abri mão da minha vida empresarial para ser um servo. Para ser servo. Ah, pastor, mas não. Eu faço por amor. Enquanto o Senhor Jesus Cristo me der fôlego nessa terra, eu vou fazer o dele com amor, com dedicação. Porque é esse homem e mulher que Deus tem procurado. Para finalizar, sejamos igual o profeta. Só de passar, a mulher reconheceu que é o nome de Deus. Só dele ir para lá e para cá, ela fala para o esposo dele: ali vai o nome de Deus. Teve uma pessoa que perguntou, minha irmã, minha filha, minha esposa, qual é o segredo? Pastor, porque a luta foi grande. Hoje começou. Nós fomos no banco hoje, nós fomos surpreendidos, minha esposa. Nós fomos para o banco, presbítero, com um pensamento, e chega lá e vai falar: você não me conhece, não, filha? Eu estou aqui para surpreender. A minha mulher falou assim: não estou entendendo, nem eu. Só sei que é meu. Eu só sei que é meu, tá ali, o Márcio da Silva Soares, tá lá o benefício, é meu. Eu não peguei nada de ninguém. Só que eu saí daqui para ir para o Rio, com propósito. Porque quando você cria uma intimidade com Deus, você fala que eu vou. Lembra de Moisés? Eu vou. Mas se sua presença for comigo. Aleluia! Eu vou botar minha filha, minha esposa, e nós vamos. Nós vamos para o Rio. Vou fazer a tua vontade naquele lugar. Mas eu adoro a resposta naquele lugar. Eu não quero voltar de mão vazia. Eu não estou barganhando para o Senhor, não. Porque o Senhor me conhece muito bem. E a resposta chegou. Que nós possamos entender esse Deus. Faça primeiro para Ele. As outras coisas Ele vai acrescentando na nossa vida. Mas conforme o querer e a vontade dEle. Eu falei isso e arrepei todinho dele para Ele. Eu falei isso e arrepei todinho dele para o Senhor. Faça primeiro a vontade dEle. Aleluia. E as outras coisas, fica tranquilo. Descansa no seu coração. O que Ele vai fazer? É assim que Ele faz. Ele fez comigo. Vai fazer a igreja também. Se pode pedir, por favor. Nosso Deus, Ele é tão grande. Só que eu tenho aprendido, pastor,
beber mais, quer fazer outras coisas, faça para Ele. Faça para Ele, queridos. Tudo que eu faço hoje na minha casa, eu e minha família, tudo que nós façamos, tem que ser para o nome do nosso Deus ser exaltado. Nós vamos cantar nessa noite. Eu não me preocupo mais com essa terra. Eu vivo o propósito dessa terra, mas eu sou só peregrino. Há uma mansão celestial, queridos, nos esperando, aonde a Bíblia vai dizer que é rua de ouro, lá de cristal. Então nós não deixamos que toda turbulência, vento, tempestade que vai vir sobre nós, mas existe o Espírito Consolador que nos dá discernimento e sabedoria. Amém, queridos? Até aqui o Espírito de Deus me conduziu. Eu quero orar para a igreja nessa noite. Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua presença ela é real nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque por cada pessoa que adentrou nesse templo, porque o Senhor conhece a petição de cada uma. Eu tenho certeza, como servo do Senhor, que vão sair daqui levando a tua bênção.